André Rieu construiu ao longo das décadas uma imagem ligada à emoção, à elegância e à capacidade rara de transformar música clássica em conforto humano. Seu violino se tornou símbolo de esperança para milhões de pessoas que encontraram em suas valsas uma forma de escapar da tristeza e redescobrir a alegria. Por trás das luzes dos concertos, porém, existe uma trajetória marcada por dores silenciosas, desafios emocionais profundos, crises de saúde e uma luta constante para manter viva a própria paixão pela música. Este roteiro revela um lado mais íntimo de André, o menino que cresceu em um ambiente frio, o artista desacreditado que ousou reinventar a música clássica e o homem que enfrentou o desgaste físico sem abandonar o palco. Mais do que contar a história de um músico famoso, o texto apresenta uma jornada de resiliência, amor familiar e sobrevivência emocional. Cada etapa de sua vida mostra como a música se tornou não apenas profissão, mas também abrigo, cura e propósito. A infância marcada pelo silêncio André nasceu em Maastricht, na Holanda, em uma família respeitada e disciplinada. Seu pai era um maestro renomado, admirado pelo talento e pela autoridade no universo da música clássica. Dentro de casa, entretanto, o ambiente era distante e emocionalmente rígido. O carinho raramente era demonstrado, e os filhos cresceram cercados mais por regras do que por afeto. Ainda pequeno, André descobriu no violino um refúgio contra a solidão. Enquanto o silêncio dominava os corredores da casa, ele passava horas tocando sozinho em seu quarto. A música se tornou sua forma de expressar emoções que não encontravam espaço no cotidiano familiar. Mais tarde, ele reconheceria que aquele instrumento havia sido seu maior companheiro durante a infância. Essa ausência emocional deixou marcas profundas. Mesmo conquistando fama mundial anos depois, André jamais esqueceu a sensação de tentar ser visto e aceito dentro da própria casa. Foi justamente dessa carência que nasceu sua necessidade de levar alegria às pessoas por meio da música. O jovem músico que sonhava diferente, quando entrou no Conservatório Real de Bruxelas, André acreditava que finalmente encontraria pertencimento. Porém, o ambiente acadêmico também parecia frio e excessivamente técnico. Os professores valorizavam precisão absoluta, enquanto emoções e espontaneidade eram vistas como algo secundário. André tinha uma visão diferente da música clássica. Sonhava com concertos cheios de vida, músicos sorrindo e plateias emocionadas. Essa ideia provocava críticas e desconfiança entre colegas e mestres mais tradicionais. Muitos consideravam impossível unir excelência musical e entretenimento emocional. Mesmo enfrentando rejeição, ele manteve sua convicção. Aos poucos, começou a perceber que seu verdadeiro objetivo não era apenas tocar bem, mas criar conexão humana. Essa vontade de aproximar as pessoas da música seria o elemento que mais tarde transformaria sua carreira em fenômeno mundial, o nascimento da Orquestra de Maastricht. No final da década de 1970, André decidiu construir algo próprio. Sem grandes recursos financeiros e sem apoio familiar, reuniu alguns músicos que compartilhavam do mesmo ideal, levar emoção e leveza à música clássica. Assim nasceu a Orquestra de Maastricht, formada inicialmente em pequenas salas e apresentações modestas. Os concertos eram simples, mas carregavam uma energia especial. O público ria, se emocionava e participava de maneira espontânea. André percebeu que estava criando exatamente o ambiente acolhedor
que sempre desejou encontrar na infância. Nesse período, sua esposa Marjorie tornou-se peça essencial em sua vida. Enquanto muitos desacreditavam de seu projeto, ela permaneceu ao seu lado, oferecendo estabilidade emocional e apoio prático. A parceria entre os dois seria fundamental para sustentar os anos mais difíceis da carreira. A criação da Orquestra Johann Strauss. Em 1987, André tomou a decisão que mudaria definitivamente sua trajetória: fundar a Orquestra Johann Strauss. A proposta era ousada para os padrões da música clássica tradicional. Ele queria transformar concertos em experiências emocionais acessíveis e vibrantes. No início, as dificuldades financeiras eram enormes. Muitas apresentações davam prejuízo, e André frequentemente colocava todos os seus recursos pessoais para manter o projeto funcionando. Ensaios longos, viagens cansativas e noites sem dormir começaram a afetar sua saúde física e emocional. Apesar do desgaste, ele se recusava a desistir. Cada apresentação representava mais do que trabalho, era a confirmação de que sua visão fazia sentido. Aos poucos, o público começou a responder com entusiasmo crescente, e a orquestra passou a ganhar reconhecimento internacional, o sucesso mundial e o peso da fama. A explosão global veio nos anos 1990, quando suas apresentações começaram a conquistar plateias gigantescas ao redor do mundo. André transformou-se em um dos artistas mais populares da música clássica contemporânea. Por trás do brilho dos espetáculos, porém, existia uma rotina extremamente desgastante. Além de maestro e violinista, ele assumia responsabilidades administrativas, financeiras e logísticas. Precisava cuidar da equipe, organizar turnês e manter a estrutura de um verdadeiro império musical. O sucesso trouxe riqueza e reconhecimento, mas também uma pressão enorme. A necessidade constante de manter tudo funcionando começou a cobrar um preço alto de sua saúde. Mesmo exausto, André continuava sorrindo diante do público, determinado a nunca decepcionar aqueles que encontravam alegria em sua música. O castelo e os violinos como símbolos de resistência. Com o passar dos anos, André realizou o sonho de adquirir um antigo castelo em Maastricht. Mais do que uma propriedade luxuosa, o lugar representava segurança emocional e paz interior. Era um espaço onde ele finalmente podia descansar da intensidade das turnês. Ali também estavam seus preciosos violinos Stradivarius, instrumentos históricos que carregavam enorme valor emocional. Para André, eles não eram apenas objetos raros, mas extensões de sua própria identidade artística. Durante momentos difíceis, especialmente em períodos de esgotamento, o castelo e os violinos funcionavam como refúgio psicológico. A música produzida naquele ambiente ajudava o maestro a recuperar equilíbrio emocional e reencontrar forças para continuar. A pandemia e o silêncio inesperado. A chegada da pandemia em 2020 interrompeu brutalmente a rotina que André havia seguido por décadas. Concertos foram cancelados, turnês desapareceram e os palcos ficaram vazios. Para um artista acostumado ao contato constante com o público, o silêncio tornou-se profundamente doloroso. Mesmo diante da crise financeira provocada pela paralisação, André se preocupava principalmente com as pessoas que trabalhavam ao seu lado. Técnicos, músicos e funcionários dependiam da continuidade da orquestra para sobreviver. Durante o isolamento, ele voltou a compor e refletir sobre a fragilidade da vida. A ausência dos aplausos o fez perceber que a música significava muito mais do que sucesso profissional.
Ela era uma forma de conexão humana e resistência emocional diante do medo coletivo. A batalha contra os problemas de equilíbrio. Após décadas de trabalho intenso, André começou a enfrentar graves problemas de saúde relacionados ao equilíbrio e à vertigem. Um distúrbio vestibular afetou profundamente sua estabilidade física, tornando até mesmo tarefas simples extremamente difíceis. Subir ao palco passou a exigir enorme esforço físico e mental. A tontura constante e o medo de cair transformaram cada concerto em um desafio silencioso. Ainda assim, ele continuou se apresentando sempre que possível. Essa fase revelou ao público um lado mais vulnerável do artista. André passou a enxergar cada apresentação como uma celebração da própria sobrevivência. A música deixou de ser apenas espetáculo e se tornou prova viva de resistência humana. A perda do amigo e o impacto emocional. Além das dificuldades físicas, André também enfrentou dores emocionais profundas. A morte repentina de um amigo próximo e integrante da orquestra abalou intensamente sua vida pessoal e profissional. Mesmo continuando as apresentações, ele sentia a ausência do companheiro em cada concerto. Pequenos momentos de silêncio passaram a carregar homenagens discretas e emocionais. A música tornou-se uma maneira de manter viva a memória daqueles que partiram. Essa experiência reforçou ainda mais sua compreensão sobre fragilidade humana. André passou a tocar com mais sensibilidade e profundidade, transformando o luto em arte e emoção compartilhada com o público. A força silenciosa da família. Ao longo de toda a trajetória, a família permaneceu como principal sustentação emocional do maestro. Marjorie desempenhou papel essencial na administração da carreira e no cuidado com sua saúde durante os momentos mais delicados. Seu filho Pierre também assumiu responsabilidades importantes nos bastidores das turnês, ajudando a proteger o pai do excesso de trabalho. Já a neta Daisy trouxe uma nova sensação de esperança e continuidade através da música. Depois de uma vida marcada por ausência emocional na infância, André construiu ao redor de si exatamente aquilo que sempre desejou: um ambiente de afeto, apoio e conexão verdadeira. O legado além da música hoje, André Rieu, representa muito mais do que um artista famoso. Sua história se transformou em símbolo de perseverança, sensibilidade e humanidade. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está apenas no talento, mas na capacidade de continuar mesmo diante da dor. Seus concertos permanecem emocionando pessoas de diferentes gerações porque carregam algo genuíno, a vontade sincera de oferecer conforto e alegria ao mundo. Cada nota parece lembrar que, mesmo em períodos difíceis, ainda existe beleza capaz de unir as pessoas. O legado de André não se resume a prêmios, fortuna ou fama internacional. Sua maior herança está nas emoções despertadas em milhões de pessoas que encontraram em sua música coragem para continuar vivendo, amando e acreditando na esperança.